Deus abençoe. Nós estamos falando sobre perdão e a Bíblia nos deixa muito clara que todas as vezes que nós pensamos na salvação, nós não podemos desassociar duas palavras que nós estamos ensinando à igreja. A primeira é arrependimento e a segunda é o perdão. Pode ser que nós não tenhamos esgotado tudo sobre o tema arrependimento, mas se nós não aprendermos de uma maneira muito firme o princípio da salvação, nós vamos passar a vida toda achando que estamos salvos, achando que vamos para o céu, achando que Deus está com a gente, achando que nós estamos com Deus. E não precisou Abel fazer alguma coisa para seu irmão matá-lo. Você não precisa estar fazendo alguma coisa contra alguém para alguém te ofender, para alguém te maltratar, para alguém causar uma ferida no teu coração de uma maneira tão extensa, a ponto de você não conseguir perdoar. E é nessa direção que nós gostaríamos de conduzir os irmãos e a partir desse momento pedir ao Senhor para que o Senhor continue falando aos nossos corações, baseado em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Esse vai ser apenas uma das 4 ou 5 possíveis referências a respeito do que queremos ensinar essa noite. Pedrinho, tenta abrir um pouquinho, está muito abafada a voz, e jogar um pouquinho mais de retorno, gentileza. Tiago, capítulo 5, verso 16. Enquanto o irmão vai lá melhorar o som, nós vamos aguardar a leitura. Projeto Casa de Paz. Nós começamos na semana passada. Nesta semana, nós já temos 3 novas casas. Então, todas as vezes que nós tivermos uma casa nova, o pastor vai para abrir. Nós vamos abrir. São 5 encontros, onde você tem um material digital, você tem um grupo, você tem pessoas que estão comprometidas em orar por você. Então, qual é a primeira coisa que nós precisamos entender? É um projeto da igreja. E você não precisa convidar as pessoas daqui para irem para Pavuna. Por exemplo, na segunda-feira passada, a casa da Márcia foi um alvo de bênção para os vizinhos, aqueles que estavam à sua volta foram abençoados. Na terça-feira, na casa do irmão José Trindade, lá em Piabetá, quem sabe, irmão José, faça um aqui no Rio Comprido, que aí as pessoas mais próximas também possam estar presentes. Na quarta-feira foi na minha casa, foi uma bênção, tivemos vários irmãos da igreja, depois do culto, foi muito legal. Na quinta-feira, foi na casa da irmã Leila, obrigado, irmão. Na sexta-feira, lá em Itaboraí, na casa do irmão Vinícius e da irmã Luciana. E aí, amanhã começa novamente. Esses irmãos vão fazer os estudos que eles já receberam orientação, mas já iremos começar novos encontros. Na terça-feira tem um encontro, na quarta-feira tem outro, na quinta-feira. Então, você que ainda não tem, ou ainda não permitiu esse projeto chegar até a sua casa, me procure fazer parte disso. O ideal é que todos nós pudéssemos fazer parte. O pastor só vai lá a primeira vez e a última. Por que a primeira? Porque nós queremos mostrar como acontece. Você vai receber um material físico, é uma apostila que foi feita pela Leila, pegou o material digital e transformou isso em material físico para você ter condições de acompanhar. E no último, por que no último? Porque aí nós vamos dar as diretrizes, quais são os próximos passos. Eu estou espalhando um convite para você observar que a Casa de Paz tem um calendário paralelo ao calendário da igreja. Eu vou ler esse calendário para os irmãos, para que sirva de motivação para os irmãos. É assim, do dia 2, hoje é que dia? Ah, muito obrigado, varão. Show de bola.
do dia 2 de fevereiro até o dia 16 de fevereiro, oração pela casa de paz. Pastor, eu ainda não comecei a casa de paz na minha casa. Então, qual é o meu apelo? Qual é o meu pedido? Ore pela casa de paz. Vamos colocar isso como prioridade essa semana para nós orarmos. Orarmos por aquilo que Deus colocou como projeto de crescimento para a igreja neste ano de 2025. Se você parar para pensar, orar não custa nada. Só fechar os seus olhos e dizer assim: Senhor Jesus, abençoe o projeto na casa daqueles irmãos. Amém. Não lhe custou 30 segundos. Mas a sua oração, você vai ver hoje, baseado no livro de Tiago, o texto que nós vamos ler daqui a pouco, que ela tem um efeito muito grande. E nós precisamos das suas orações. Então, neste projeto, você pode ser o quê? Um intercessor. Nós temos um link para cadastrarmos os intercessores. E nós vamos treinar pessoas para perguntar: ô irmão Newton, você já teve a casa de paz na sua casa? Não, pastor, ainda não. Mas você pode orar pela casa de paz? Ô irmão Jorge, pastor Jorge, você já começou a casa de paz na sua casa? Não, mas você pode orar. Então você pode ser um intercessor. Não lhe custa nada. E nem ser um anfitrião. O anfitrião não quer dizer que você vai convidar a gente para ir na tua casa. Bom seria que você não tivesse problema com isso, mas nós sabemos que as pessoas têm problema com isso. É o cachorro, é a bananeira, é os traficantes que ficam na porta, é uma porção de coisa. Nós temos consciência disso. Eu não tenho a menor dúvida que os irmãos sabem que eu sei onde você mora. E sei quem são os seus vizinhos. E sei muito bem o que é ter vizinhos indesejáveis. Mas a casa de paz é para você convidar esse vizinho. É para você convidar aquele que está sem paz a receber Jesus. E nós vamos semear um tempo de mudança em torno da gente. Este é o grande projeto. Você vai abrir a porta da sua casa para as pessoas que estão próximas da sua casa. E elas receberão a paz, porque disse Jesus que ele era o príncipe da paz. E recebendo Jesus, tudo isso que está trazendo desconforto para você, vai mudar em nome de Jesus. Olha, a igreja orando e a igreja trabalhando, a igreja cresce. Eu vou repetir, a igreja orando, só orar não adianta, tem que trabalhar. A igreja orando e a igreja trabalhando, qual é o resultado? A igreja cresce, a tua família cresce. Os seus familiares vão crescer em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Faça parte, ou orando, ou iniciando o projeto da Casa de Paz na sua casa. Eu vou acabar de fazer a leitura ali do mês de fevereiro, para que você possa entender. No dia 16, após o domingo, nós faremos o treinamento. Nós estaremos oferecendo um treinamento da Casa de Paz. Então, se você vier almoçar, ou mesmo que não venha almoçar conosco, hoje foi uma bênção o almoço, feijão tropeiro maravilhoso, parabéns às irmãs da cozinha, uma carne assada que não teve igual, pode ter certeza que você que almoçou, que teve a oportunidade de participar conosco, você ganhou. E nós não temos a menor dúvida disso. Então, no dia 16, no próximo domingo, do dia 16, nós teremos o treinamento, 30 minutos. Por quê? Nós vamos falar como acontece a Casa de Paz. Para não ter nenhuma dúvida. 30 minutos é o suficiente. Quem participou na minha casa entendeu, o Trindade entendeu, porque já fez, outros irmãos aqui também já fizeram. 30 minutos é o suficiente. Nós oramos, nós lemos 2 versículos da Bíblia, Mateus 19:35, depois nós lemos Filipenses 4:15, estudamos sobre esses 2 temas e oportunizamos, ou damos da oportunidade para as pessoas orarem umas pelas outras e encerramos. Não precisa ter lanche, não precisa fazer outra coisa, a não ser o que foi combinado. E o que foi combinado é bom para todo mundo. Sai cedo, você volta para casa, e no próximo dia, na próxima semana, você vai convidar outras pessoas a estudarem a Bíblia
e orarem com você. Pode crer que isso vai ser bom. Do dia 23 de fevereiro, está ali, dia 23 de fevereiro, até no dia 9 de março, nós faremos a campanha de jejum e oração pela Casa de Paz. Quem for ao Monte em Xerém, agora na próxima semana, no sábado, 6 horas da manhã, vai iniciar um processo de relacionamento com Deus. Pastor, fala um pouquinho desse negócio de jejum. Primeiro é bíblico, orientado pelo próprio Jesus. Como que você deve fazer? Qual é a melhor forma para você fazer o jejum? O que é jejum bíblico? Qual o horário? Então você vai se abster. Eu conversando com os meninos lá em casa, eu falei assim, olha, eu vou promover um jejum aqui de celular. Geral sem celular. Não, não pode, mas como que eu vou estudar? Ué, na hora de estudar, você vai estudar. A propósito, o ministro Flávio Dino, juntamente com a Suprema Corte, através do Alexandre de Moraes, ratificou para que, através da educação secular, você não pode mais usar o telefone na escola. Está lá, agora é proibido. Tem reunião nas próximas semanas dos pais para isso. Então, agora é proibido. Mas não é isso, eu não quero proibir nada. Jejum não é proibição. Jejum é você abrir mão de alguma coisa que você goste e dedicar ao Senhor aquele tempo em oração. Se você quiser mais orientações sobre isso, nos procure, a gente encaminha, dá condições para que você escolha qual a forma de fazer o jejum de maneira saudável e principalmente que alcance o objetivo espiritual, que alcance o objetivo espiritual. No dia 16 de março, ou seja, do dia 16 de fevereiro até o dia 16 de março, nós estaremos tendo um culto aqui na igreja para motivar os irmãos ao novo cadastro, para início de novas casas no mês de março. Então, do mês de abril, do mês de fevereiro e março, nós vamos dar continuidade às semanas que já iniciaram, permitindo que outros irmãos comecem e façam isso de maneira que no mês de março nós vamos entender quem são os envolvidos, aonde estão os envolvidos, vamos trazer um mapa para os irmãos para entender, olha, na Tijuca com fulano de tal, em São Cristóvão com fulano de tal, em Itaboraí com fulano de tal, em Caxias com fulano de tal, em Petrópolis com fulano de tal, ou seja, a gente vai entender o que Deus está fazendo, esse movimento entre a gente, para organizarmos isso, e você ter uma visão muito mais ampla de como é fácil fazer missões e principalmente se colocar disponível para esse momento. E no dia 4 de maio, à noite, nós estaremos então encerrando o primeiro ciclo. Já temos 2 cultos especiais. No dia 4 de maio, todos os irmãos que começaram o processo já deverão ter encerrado aí as semanas de estudo da Casa de Paz. E depois disso, o que acontece? A proposta, ela virá no último encontro. Então, você que tem interesse, participe, esteja conosco, se envolva e que Deus possa usar a sua casa e, principalmente, Deus possa usar você para abençoar as pessoas que estão à sua volta. Vamos ler o texto. Obrigado, pessoal do Departamento de Comunicação, de uma maneira muito ágil, rapidamente, nos oportunizou o aviso da Casa de Paz. Tiago 5,16. Abra, por favor, a sua Bíblia e vamos ler juntos. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Podem ler o finalzinho do texto? Finalzinho só. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A gente sabe o final do texto. A gente sempre sabe o finalzinho do texto. Pode muito a oração do justo. Mas até que a oração do justo funcione, até que isso aconteça, nós temos algumas coisas acontecendo antes.
até que eu possa entender a eficácia da oração, eu preciso entender antes o que aconteceu antes. Há uma grande dificuldade de nós falarmos dos nossos erros para as pessoas. E quando nós começamos a pensar na possibilidade de termos pessoas com quem possamos confiar e compartilhar os nossos erros, nós ficamos sempre preocupados se essas pessoas serão fiéis, leais, verdadeiras, sinceras, se elas irão guardar, se elas não tornarão público aquilo que nós falarmos ou confessarmos a ela. E essa é uma preocupação legítima, podem ter certeza que isso é muito comum. Você falar de alguma coisa que te incomoda para alguém e alguém não muito habituado em guardar segredo, coloca no grupo do WhatsApp da igreja o pedido de oração, que não era para pedir no grupo da igreja. E ali se torna público aquilo que é tão privado e tão particular. É muito comum isso acontecer. Se de maneira proposital ou de maneira inocente, você sempre vê irmãos falando assim, olha, eu não falo da minha vida para ninguém. Mas aí acontece duas coisas, cometido ou não os exageros, a maioria das vezes, quando você não fala para ninguém, você leva sozinho o seu pecado. Você carrega o seu pecado com você sozinho. E isso fica muito mais pesado. Por isso, a importância de entendermos como é interessante aquela fala pela manhã do que Deus fez com José. Eu vou só repetir da frase. O mal que fizeram a José, Deus transformou em coisa boa. Quando nós entendemos uma vida passando por um processo de transformação, a primeira coisa boa relacionada ao pecado é a palavra misericórdia. Irmão José Trindade, nós temos alguns visitantes, coloque esse ventilador à disposição lá atrás deles, por gentileza. E aí, a primeira palavra que está associada a isso é misericórdia. E o que é misericórdia? Por que nós estamos diretamente preocupados com a misericórdia? Porque o que nos estabelece um vínculo de apoio diante de um Deus que é tão santo é a maneira como ele reage em relação ao pecado. E o que Deus fez para provar o seu amor por mim, que sou pecador? Enviou Jesus. Esse foi o ato máximo de misericórdia. Então eu posso traduzir que misericórdia é sinônimo de troca. Troca. Deus trocou uma pessoa por outra. Deus estabeleceu de alguma maneira uma forma de fazer com que aquilo que era puro, santo, imaculado, tomasse para si o que era sujo, pecaminoso, o que estava estragado. E nesta troca, nós recebemos a graça. Então, a segunda palavra, se a primeira é misericórdia, a segunda palavra, quando nós associamos a confissão de pecados, é a palavra graça. A misericórdia me faz entender que quem se fez justiça pelo que eu fiz ou faço de errado é Jesus. Eu preciso agora do favor de Jesus para ter o perdão de Jesus. Eu preciso da graça. Eu espero que nesse primeiro momento você possa estar preocupado com a seguinte questão. Se eu começar a falar de mim para as pessoas vão me conhecer. E de fato, o que muita gente precisa é se conhecer. E se conhecendo, vai se permitir conhecer outras pessoas. Não é obrigatório uma confissão pessoal.
nós não temos o hábito de fazer com que as pessoas entrem numa fila e vá até o sacerdote para confessar os seus pecados. Mas era assim. Já foi assim. Hoje não é mais assim. Porque aquilo que foi feito como marca para o perdão dos pecados foi substituído. Houve uma troca. E aí Jesus assume agora, não mais a misericórdia e a graça, mas ele assume o papel sacerdotal, aonde ele substitui o que era por uma nova maneira, uma nova modalidade de troca. Se no Velho Testamento eu ofertava alguma coisa para perdão dos meus pecados, agora Jesus é oferta. Ele se ofertou pelos meus pecados. Então eu posso garantir a vocês que basta você confessar a Jesus os seus pecados. Você não precisa de homens, você não precisa entrar numa fila, botar o nomezinho na agenda do padre, do pastor, do diácono, do presbítero, ou de um amigo, ou de alguma outra pessoa que você considere um psicólogo, um psicanalista. Não, você precisa de Jesus. Porque por mais que esses profissionais, sejam eles religiosos, ou sejam eles, de alguma forma, da área emocional, prontos, com ferramentas, tecnologia, para te ajudar, quem perdoa o seu pecado é Jesus. É Ele que pode fazer a troca. Só teremos o nosso coração livre do pecado se confessarmos os nossos pecados a Jesus. Parece que isso é óbvio. Mas Jesus levou algum tempo para os discípulos entenderem isso. Para vocês entenderem, no Novo Testamento existem vários exemplos de Jesus perdoando o pecado. E depois os discípulos ficaram chateados, preocupados com o resultado daquilo que Jesus fez pelo perdão dos pecados. Por exemplo, você lembra de uma mulher que havia sido pega em adultério? Lembra? Jesus perdoou o pecado. E vira para ela e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Os discípulos sabiam que ali Jesus estava rompendo com tudo que era tradicional, com tudo que era comum. E aquela mulher não teve oportunidade, senão uma única vez na vida, de falar para Jesus o que é realmente que estava acontecendo com ela. Quando Jesus lhe pergunta: mulher, onde está o teu marido? Ela falou: eu tinha 5. Mas pelo que eu estou vendo, nenhum deles estão aqui, nem para me defender, nem para cuidar de mim, nem me trazer o pão, nada. Então eu não tenho nenhum. E Jesus falou: bem, você está sabendo agora o que está acontecendo. Agora você está entendendo o que é arrependimento. Agora você está sabendo que se não houver confissão de pecado, não houve arrependimento. E não havendo arrependimento, não tem perdão. Tem pessoas que se consideram tão boas, mesmo depois de conhecerem a verdade, que não conseguem confessar publicamente os seus pecados a Jesus. Se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, você tem uma recompensa por isso. Qual é o resultado? Serás salvo. Pega alguém do seu ambiente de trabalho, de escola, que não é religioso, e diz assim: confessa o seu pecado a Jesus. Convide alguém na tua casa. Convide alguém que você ama. Convide alguém que convive com você e diga para ele assim: olha, eu estou aprendendo que para que eu possa ser salvo, eu preciso de arrependimento e perdão começa com confissão de pecado. Confessa para Jesus. É uma resistência muito grande, porque é uma maneira de impedir o avanço do pecado no coração do homem. Quando confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Isso é um processo. Quando nós falamos, é porque precisamos de tratamento. Quando nós abrimos a nossa boca, nós estamos dizendo o quanto nós somos dependentes, o quanto é importante isso que fazemos ao Senhor. E muitas vezes nós precisamos disso, de uma simples oportunidade de dizer o quanto Deus é capaz de tirar de mim o peso dos meus erros.
algumas vezes, pelo menos aqueles que exercitam isso, porque é bíblico. Isso não é uma regra da igreja. Isso não é um pré-requisito para ir para o céu. Não, isso é bíblico. Somente quando for confessado o pecado que você tem o seu pecado perdoado. Por mais que Deus saiba. Por mais que você sabe que Deus sabe todas as coisas. Está dentro de um atributo de Deus. Algo que está na essência de Deus. Deus sabe. Mas a confissão é a perspectiva do resultado. Quando nós falamos, nós cremos. Nós apostamos pela fé no resultado. Entramos de cabeça naquilo que muitas vezes nós não queremos. Que é mudança. Transferência. Lembra da troca? Nós estamos transferindo tudo que não é nosso, que não deveríamos estar carregando, para Jesus. E Jesus diz, vinde a mim. Vinde a mim, você pode vir do jeito que você está. Não há necessidade de se querer fazer alguma coisa que você não tem a capacidade de fazer sozinho. Eu existo para ajudar você. Que coisa maravilhosa. É saber que essa justiça, ela se aplica desde o momento em que eu reconheço que sou pecador. Pode ser que alguém, esta noite, já tenha lembrança do dia que fez isso pela primeira vez. Algum dia você já fez isso. Você levantou a mão para Jesus e disse, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E peço ao Senhor o perdão. Mas pode ser que você tenha esquecido de confessar a Jesus os seus pecados. Só existe mudança quando há confissão. Confessai uns aos outros. Você pode ter pessoas que vão lhe ajudar, lhe acolher, usar de misericórdia, usar a graça, usar a palavra como remédio, porque ali fica muito claro, para que eu seja curado, para que eu tenha resultado prático, para que essa enfermidade que eu herdei de Adão se cure, porque essa enfermidade gera morte, porque o salário do pecado é a morte. Por isso nós podemos pensar em duas outras coisas. Se eu não dependo mais dessa confissão, e se eu preciso apenas, entendendo a importância dela, torná-la uma prática diária, como que eu começo a fazer isso? Por onde eu começo a fazer isso? Se é responsabilidade minha, por que eu tenho tanto problema em falar para Deus o meu pecado? Se eu terminar o raciocínio agora, você vai entender que eficácia quer dizer plenitude. Eficácia quer dizer completo. Para que a coisa se complete, é necessário que nós nos curemos do pecado. Pecado esse que move a terra inteira. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estamos todos separados de Deus. Agora, como eu prometi alguns outros versículos, eu gostaria que você, juntamente com o departamento de comunicação, que está nos auxiliando na transmissão dos textos, você vai abrir, por favor, deixa eu abrir aqui o texto do meu celular, que fica mais fácil. Atos 14:4. Como? Mesmo sabendo que você um dia já pode ter feito isso. Atos 14:4. Mas o povo da cidade se dividiu, uns eram pelos judeus, outros eram pelos apóstolos. Repita comigo assim, não vou causar divisão. Divisão não é do Senhor. Divisão não é de Deus. Como eu encontro pessoas que possam me ouvir e ouvir os meus pecados? Quando estamos aqui em um único propósito. Quando estamos numa única direção. Eliseu realizou grandes milagres, mas a principal delas, a principal de todas essas ações, foi a
proposta que Deus levou a Naamã. E o que Naamã tinha? Uma marca, uma enfermidade de morte. Está lá em 2 Reis, capítulo 13, verso 14. E ele queria que Naamã se curasse da sua lepra. Sabe o que fez Naamã curar-se da lepra? Quando ele confessou o seu pecado. Eu não posso dividir a minha natureza com a natureza de Jesus. Deus tem uma única direção para a sua natureza. A minha natureza precisa morrer para Jesus nascer. Isso é que nós chamamos de novo nascimento. E todas as vezes que nós pensamos no novo nascimento, nós não podemos dividir. Romanos 12, 10. Romanos 12, 10. Vamos juntos? Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem preferência aos outros. A proposta do apóstolo Paulo, nesse momento, é tornar a unidade aquilo que muitas vezes nós dividimos pelas nossas vaidades, pelos nossos próprios egos, pela nossa própria arrogância, pela nossa própria vontade, transformar isso em algo tão único, aonde o outro tenha mais importância do que você mesmo. Posso então concluir, queridos, que quando alguém me procurar para falar do seu pecado, eu preciso lembrar, por misericórdia, que eu também sou pecador. E pela graça, que o que nos une é Cristo Jesus. Se você precisa de um ambiente, de um lugar onde as pessoas te respeitem, essencialmente deve ser um lugar onde é exercido o perdão. E o que na maioria das vezes nós vemos, e já foi dito aqui de outra maneira, é que achamos que somos tão justos e tão santos que nós não precisamos de perdão. Mas o bom perdão começa quando começa em mim. Quando eu deixo de banalizar a confissão. Eu torno cada culto um culto de oportunidade para dizer ao Senhor: Senhor, me perdoa. Eu pequei contra o céu e contra a terra. Eu estou longe de Ti. Eu gastei tudo que o Senhor já me deu essa semana. Mas na casa do meu pai tem jornaleiros, trabalhadores, que têm o que comer. E eu estou aqui com uma fome tão grande. Eu desejando comer a comida dos porcos e ninguém me dá nada. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Que cada culto você possa se colocar diante como aquela mulher que estava com medo de morrer, mas diante da vida. Que quando Jesus olha para ela, diz assim: mulher, onde estão os seus acusadores? Aonde estão os nossos acusadores? O maior acusador pode ser você mesmo. Então perdoe a si mesmo. Relacione-se primeiro consigo mesmo. Traga as coisas importantes para você mesmo, para que você cresça em misericórdia e graça. Exercitando consigo situações pelas quais a confissão basta única vez a direção em Cristo Jesus. E Ele vai lhe trazer cura. Cura. Você será curado por Jesus, estabelecendo assim uma nova oportunidade, aonde o Santo do Santo se fará presente em você através do Espírito Santo. Se você respeitar o seu limite, lembra do que Deus fez com Adão? Deus deu um limite. Se você respeitar aquilo que você tem ouvido, não dê ouvido a todo mundo, nem tampouco comido aquilo que todo mundo nos oferece. Se você de fato preservar o que é bom no seu coração, a eficácia vai ser então o destino da sua oração. E tudo que você pedir, em nome do Pai, através do Filho, o Espírito Santo lhe dará entendimento, que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Feche os seus olhos.
Peça ao Senhor perdão pelos seus pecados. Deveria ser bom fazer isso. Não deveria causar vergonha ou constrangimento. Você pode estar mal com a tua mulher, pode estar mal com o teu filho, pode estar mal com o teu pastor, pode estar mal com você mesmo. E como que você pode estar bem com quem você não vê, se com quem você vê você não consegue andar? Como que você pode ter eficácia naquilo que você faz na igreja, ter um resultado pleno, completo, quando o seu coração não está completo? Não é vergonha você se colocar de pé e falar essa noite com o seu gesto: Senhor Jesus, perdoa o meu pecado, porque eu quero viver a tua misericórdia, eu quero viver a tua graça, eu quero viver o teu perdão, em nome de Jesus. Você que gostaria de alcançar a graça essa noite, e você que orou assim, você gostaria de publicamente dizer isso, levantando uma das suas mãos: eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Diga: pastor, eu confessei a Deus os meus pecados, e eu quero que o Senhor Deus me abençoe, porque eu creio nisso que eu estou ouvindo. Deus o abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a irmã, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês, pelo exercício da fé. Convido a igreja a colocar-se de pé e adore ao Senhor, pois há salvação neste lugar. Existe salvação neste lugar, porque aonde há arrependimento e confissão de pecado, tem perdão. E amanhã, quando começa a semana, para alguns já começou ontem, né? Você vai perceber que é muito mais leve andar com Jesus. É muito mais fácil caminhar com Deus. É muito melhor, porque os milagres que estão ocultos aos meus olhos, eles se mostram de maneira clara, de maneira firme, de maneira em que a minha oração passa a ter justiça. E agora faz sentido. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Torne, Senhor Deus, este lugar alvo, Senhor Deus, nesse momento da tua justiça, para que o que está doente seja curado. Senhor, abençoa os que estão doentes, para os que estão angustiados sejam aliviados da sua angústia, para os que estão com medo, percam o medo, para os que estão abatidos, se sintam agora fortalecidos pela tua palavra, porque a tua palavra é a nossa alegria, Senhor, é a nossa força. Para os que estão, Senhor Deus, deprimidos, angustiados por algo que nem Ele mesmo sabe, que o teu Santo Espírito dê gozo, paz, em nome de Jesus.